Tem muita gente que mora em condomínio e aí enfrentou uma dificuldade e está acumulando dívida. O que fazer então? O que é que pode acontecer quando a gente não paga a taxa de condomínio? Vamos esclarecer essas dúvidas ao vivo junto com a Larissa Pereira, que está num condomínio em Paulista aqui na região metropolitana. Larissa, quem administra o condomínio tem que pagar salário de funcionário, 13º, e se fica morador devendo, é problema para o condomínio e para todo mundo que mora no prédio. Como resolver isso, hein? Bruno, é problema para todo mundo. Só para você ter uma ideia, o bom pagador, aquele que paga todo mês em dia o condomínio, às vezes pode acabar pagando por aquele vizinho que não pagou, que está devendo. A gente fala ao vivo aqui da cidade de Paulista, como você já adiantou, na região metropolitana do Recife. Nesse condomínio aqui, como eu falei agora há pouco, são 250 famílias. Ainda tem apartamentos desocupados, são 304 unidades aqui, porque esse condomínio é bem novo. Esse aqui é Claudeir Júnior, que é o síndico aqui desse condomínio, e nós estamos também com Rogério, que é advogado especialista nesse assunto. Eu já vou adiantando logo aqui uma pergunta para o síndico desse condomínio para saber se tem gente devendo por aqui. Tem gente devendo aqui? Quantas, pelo menos? Bom dia. Tem. Hoje a gente tem uma taxa de inadimplência em torno de 15% a 17%. As pessoas justificam o porquê de não estarem pagando em dia o condomínio? Bem, vai desde a falta de informação, como a gente é um condomínio novo, então algumas pessoas não pegaram a chave ainda, tem algumas unidades em aberto, e aí justificam isso, e outras situações também em relação à crise econômica, que não tem condições de pagar, e a gente vai se adequando. Vamos estender essa conversa aqui com o advogado especialista. Nesse caso, a pessoa pode justificar, não estou morando ainda, aí não, por isso que não estou pagando, não estou usando o espaço. É justificativa para não pagar condomínio? Bom dia, Rogério. Bom dia, Larissa. Bom dia, espectadores. Bom, isso vai depender se ele já recebeu as chaves. O ponto, o marco inicial da obrigação de um condômino, de pagar a taxa de condomínio, é o recebimento da chave. Enquanto ele não receber as chaves, ele não tem o dever de pagar a taxa de condomínio. Então, aqueles que não receberam, claro, tem que estudar o motivo do não recebimento, mas se o motivo do não recebimento é por conta de algo referente à construtora, cabe à construtora pagar a taxa de condomínio. Se não é algo referente ao condômino, aí cabe a ele a pagar. A gente tem perguntas aqui, dúvidas de telespectadores que chegaram no nosso WhatsApp no 981812222. Uma pessoa que não quis se identificar diz o seguinte: quem está em dívida pode ter o nome exposto em papel do elevador? E aí eu já pergunto para a Júnior, você faz isso? Como é que você cobra aqui os seus condôminos? Não, todo mês a administradora manda uma lista de inadimplente para mim, e aí elas atuam ligando para o condômino, como também envia por e-mail. A gente não expõe nem unidade, nem torre, tampouco o nome do condômino. E qual é a regra? O que é que a regra diz? Aqui ele já faz já tem esse cuidado com o dono do apartamento, o morador. E o que é que a lei diz? Bom, aqui o condomínio está sendo mais cauteloso do que precisa. De fato, não pode haver um constrangimento e uma exposição desnecessária do nome do inadimplente, mas a unidade pode sim, porque isso é uma prestação de contas. Então, você poderia expor quais são as unidades que estão com o contas a receber em débito, pendente. Sim. Outra pessoa que não quis se identificar diz: meu condomínio está atrasado, recebi uma intimação judicial. Até quantas vezes posso solicitar o parcelamento da dívida? Bom, se ele estiver sendo executado, ele pode, judicialmente, é uma prerrogativa dele e uma obrigação do credor em aceitar, em pagar 30% e o saldo devedor ele dividir em 6 vezes com juros de 1% ao mês. Saber de Júnior aqui, até quantas vezes, até quantos meses em débito o condomínio já aciona linhas de SPC, Serasa, por exemplo? Pronto, a gente ainda, como é um condomínio novo, a gente não tem estipulado ainda um prazo inicial para ser negativado no SPC Serasa, mas aí parte do princípio que o síndico tem essa autonomia e a gente já tem acionado algumas pessoas judicialmente com atraso de 4 a 5 meses. Quanto ao parcelamento, aí em contato comigo ou com a administradora, a gente administra da melhor forma para não prejudicar o condomínio, nem também sobrecarregar o condômino. A gente tem uma dúvida aqui de outro telespectador. Não se identificou, mas disse: o dono do apartamento onde moro não está pagando o condomínio. Aí chegou uma ordem de despejo. Como inquilino, o que que faço? O condomínio pode despejar uma pessoa por falta de pagamento do condomínio? Essa questão é muito peculiar. Eu não acredito que tenha sido uma ordem de despejo contra o inquilino. Eu acredito que tenha sido uma ordem de despejo em relação ao proprietário. O que deve ter ocorrido o proprietário não pagou as taxas de condomínio, houve um acúmulo muito grande, terminou que esse imóvel foi à arrematação
em leilão, foi arrematado por alguém e essa pessoa que arrematou, sim, está ingressando com ação de despejo contra o inquilino que está lá ou contra o proprietário, né? Tem que saber especificamente do caso concreto, mas não é o condomínio que está movendo essa ação de despejo, não. Provavelmente é o novo proprietário. Então, por não pagar o condomínio, esse imóvel pode ir a leilão para pagar essa conta? Pode sim. Inclusive, dívida de condomínio é uma exceção à regra de impenhorabilidade. Você não pode alegar que é um bem único de modo a não pagar o condomínio. Você pode perder o bem. Outra pessoa pergunta aqui, gostaria de saber de quem é a obrigação de pagar o condomínio, do inquilino ou do dono do apartamento? De modo geral, pela lei do inquilinato, a obrigação é do inquilino, mas isso pode ter estipulação contrária no contrato entre o proprietário e o inquilino. Pode estar lá definido que é a obrigação do proprietário. A gente tem uma dúvida aqui de Gilson, ele diz assim, minha garagem é descoberta, qual é a possibilidade de só eu cobrir, já que os outros moradores não querem ter esse custo agora? Gil, você tem que convocar, você tem que provocar o condomínio para ele convocar uma assembleia para definir um padrão de coberta de garagem e esse padrão precisa ser aprovado pelos condôminos, inclusive aqueles que não têm vagas descobertas. Uma vez conseguindo esse padrão e uma vez definido qual vai ser a forma de rateio, aí sim você pode fechar, mas individualmente não pode não. A gente está aqui nesse espaço que as garagens não são cobertas e saber de Júnior aqui, que é o síndico. Aqui as pessoas já sabem como é que deve ser esse padrão ou isso não está definido ainda para cobrir os carros? Pronto, a gente não definiu ainda padrão para coberta de carros. Ocorre que alguns condôminos já conversaram comigo a respeito, porque assim, é uma depreciação do carro, né, devido ao sol. Mas aí já foi também explicado que precisa realmente provocar uma assembleia, conversar em assembleia, discutir em assembleia. Primeiro, autorização para colocar essa coberta e qual vai ser o modelo, o material, estrutura e como vai ser feito isso, porque vai ter que ser rateado entre todos, porque precisa ter um padrão. Obrigada aos dois por responderem a essas perguntas. Volto com você, Grubert. É isso, Larissa. Sempre no condomínio. Bom senso e conversa para evitar problema. Briga entre vizinhos é sempre muito bom isso, ter esse bom senso.